A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Muito bem, amigos, a gente está de volta com mais uma edição do nosso programa Tema Livre aqui na Nova Era TV, sempre agradecendo ao céu nos bastidores nos acompanhando. E hoje o bate-papo é mais uma vez com o nosso amigo Giovanni Zanella, ele que tem um currículo bastante importante no campo do tiro prático, com competições internacionais e também com várias medalhas de campeão aqui em Santa Catarina e outras aqui no Brasil. Enfim, de qualquer forma, vamos contar um pouquinho da história dele, dessas participações lá nos Estados Unidos, uma competição muito importante. Ele esteve recentemente participando de mais uma prova e vai voltar para lá, inclusive, nos próximos meses, para dar continuidade a essas competições. E a gente vai conversar com ele para entender exatamente o que é essa história de tiro prático em que ele participa nos Estados Unidos. Giovanni, prazer tê-lo aqui no programa mais uma vez. Obrigado novamente pelo convite. Eu fui contando de você inclusive é controlador, é uma pessoa que também ajuda aí no pessoal do controle dos javalis, depois a gente vai dar uma pincelada nesse assunto, mas você esteve recentemente nos Estados Unidos, mas eu gostaria primeiro de saber em Santa Catarina, quem é você em Santa Catarina no tiro prático? Bom, vamos lá. Então, eu sou atirador de IPSC, tiro prático, que é só a sigla que muda. Uhum. Desde 1997, já faz um tempinho. Eu comecei em Florianópolis e posteriormente, com um negócio de família aqui em Lages, eu fiz um clube de tiro em 2010 aqui, acho que em 2010. Uhum. E aí Lages praticamente não existia o tiro prático. Nós tínhamos apenas o clube Caça e Tiro, que era um clube de tirou prato, tirou voo. E aí eu iniciei essa parte do IPSC com mais 2 amigos ou 3 que já eram mais antigos no tiro. E hoje nós estamos entre os principais clubes aí de Santa Catarina promovendo competições. Nós iremos promover 2 etapas do Campeonato Catarinense esse ano no clube. São etapas aí que não baixam de 200 competidores. Que bacana, rapaz. Temos ali hoje 14 pistas de tiro, tá bem bacana, teremos 2 eventos bem interessantes para a cidade. E como é que é a prática do tiro, dessa competição que você está, o tiro prático? Basicamente, você precisa ter uma documentação, que é o CR, o Certificado de Registro, que o Exército exige, arma postilada no teu nome, certinho, a documentação e tal, e é onde normalmente o clube de tiro fornece cursos, treinamentos ou contrata instrutores para onde você pode começar a praticar. Normalmente o pessoal começa em outras áreas do tiro, fogo central, outras categorias, digamos, de início, né? Praticamente é difícil alguém que já caia no IPSC, mas acontece, e se acontecer não tem problema. É ensinado todas as regras de segurança e vai indo com calma e não tem problema. O tiro prático não é especificamente só tiro ao alvo, né? Tem toda o tiro prático ele engloba várias categorias diferenciadas, né? Que é desde a silhueta metálica e mais algumas outras categorias que nós não temos em Santa Catarina. Quando tem uma ou outra, mas o forte do tiro prático seria o IPSC. E você representa o Brasil, então, hoje em competições? O ano passado, eu participei de uma prova nos Estados Unidos, que era me fugiu o nome, desculpa. Não tem problema, pode dizer. Mas eu fiquei em 3º lugar, foi uma prova muito boa aí, com muitos participantes. Aí eu fiz o calendário estadual durante o ano, mas eu tive algumas faltas em prova, em fratura, e nessa história eu fui para os Estados Unidos em junho, onde eu estava fazendo um curso de tiro de armas longas, e fui convidado a participar de uma outra competição, que é conhecida como The Patriot Games ou The Tactical Games, onde é uma competição que basicamente você é muito exigido na parte física. Eu estava olhando o vídeo ali, pelo amor de Deus. Com um tiro. Então, aí você está com batimento cardíaco a 170, 180, 160. E aí, na exaustão, você tem que atirar. Você tem que atirar. Então, foi algo que é basicamente ou tu ama ou tu odeia, não tem outro caminho.
Eu fui convidado em junho por um pessoal lá nos Estados Unidos, tá, então vamos ver qual é. Me preparei aí por 3 meses e pouquinho, fui para a Geórgia, na cidade de Savannah, onde eu fiz a prova, e realmente eu amei a situação toda. Voltei em janeiro, participei de outra agora, e estou indo em maio para participar de mais uma, e na realidade eu vou fazer o calendário americano inteiro, se for possível. O Céu vai mostrar, inclusive depois, enquanto você estiver falando, cenas daquela competição, e a gente percebe que aquilo chega praticamente ao extremo. Vocês trabalham não só com o tiro, mas é o dia inteiro numa exaustão, numa força física violenta. Quer dizer, a pessoa que não tiver um preparo físico nem se aventure, nem pense. Só para fazer bem rapidinho, tiro prático é uma coisa, The Patriot Games, que são... Não, nós já entramos naquela competição que tu está nos Estados Unidos. Nós deixamos de lado o tiro prático aqui. Que esse do Brasil é já mais simples, né? A gente não vai fazer isso por enquanto, se desse a gente faria, né? Mas então, é uma prova basicamente... Que não tem no Brasil, só lá. Não tem, tem uma ou outra, mas ainda assim é muito esparso. É basicamente uma prova que ela, em tese, te prepararia para um combate, por assim dizer, que é onde você simula situações com pesos, carregar pessoas feridas. Em situações extremas. Extrema total, subida de corda, carregamento de peso, distância, tiros a longa distância de fuzil, pistola. Então tem uma gama muito variada. E realmente ela é uma prova que ela te exige uma parte física e mental. Eu diria que acho que o mental é até mais forte do que o físico. São quantos dias nessa prova? Normalmente são 2 dias. 2 dias. 2 dias. Logicamente você teve toda uma preparação aí de preparo físico, tem que estar muito bem apto a isso, porque imagine chegar a uma competição desse nível e muitos atletas de outros países, inclusive, e do próprios Estados Unidos, né, que sempre tem gente muito competitiva. Isso lá é algo que já existe há muitos anos. E o americano, em geral, ele já treina na escola desde cedo alguns tipos de lutas, levantamento de peso, então ele já tem, digamos que um preparo já desde criança, diferente daqui no Brasil. Então quando a gente chega lá, a gente já está pegando o pessoal que já faz isso... Para eles é quase brincadeira, né? Já é uma brincadeira. Mas é muito bom, é uma prova muito grande, aí, são provas aí que não baixam de 200 e poucos competidores, a tendência é aumentar cada vez mais. E você disse que ficou em 8º lugar com toda essa turma aí? Fiquei em 8º na minha categoria, agora nessa última eu fiquei em 8º ou 9º, eu não lembro direito. Infelizmente eu fui penalizado em 2 pistas por erros deles, não foram meus, e eu acredito que eu teria ficado melhor colocado. Mas tudo bem, passou, acontece. E vamos lá, vamos para a próxima, que vai ser agora em maio. E como é que foi para você participar dessa competição e estar participando da competição, porque mais à frente tem outras provas? Só o fato de, tanto no tiro prático das competições que eu participo lá, quanto essa, é aquele mundo diferente, é algo realmente que não se compara com o que a gente vive no Brasil em termos de legislação, liberação de armas e munições para o cidadão, né? Então é muito bom o contato com o pessoal todo, o conhecimento que eles passam. O pessoal é muito aberto a passar conhecimentos, né? O americano ele tem essa parte que ele não se opõe a passar o conhecimento que ele tem, a te ensinar, a te apoiar. É muito legal, é algo realmente que apaixona. A gente imagina que pelo Brasil praticamente uma prova dessa seria impossível diante dessa nossa conjectura política de desarmamento, basicamente. Então seria bastante difícil implantar um projeto desse por aqui? Até porque ela exige um material diferenciado. As armas não são qualquer uma, né? São fuzis, são uma série... fuzis, pistolas e tal, mas isso até vira. Mas tem a situação da montagem do cenário em si, que são muitos materiais de treinamento. Entendi. Então, basicamente... Você falou que a estrutura é bastante grande. A estrutura é grande. Então, basicamente, eles têm 1 ou 2 patrocinadores, fabricantes de material, por exemplo, de CrossFit. O pessoal vai lá, leva todo aquele material, eles montam toda uma estrutura. Não que uma prova grande de tiro prático seja muito diferente disso, mas é mais fácil. É algo que o clube vai lá, compra um alvo, coloca, acabou e deu. Ali não, ali você depende de materiais, realmente de pesos diferenciados, vários, que você tem várias categorias, então é algo que demanda muito valor. Nós vamos falar sobre valor no próximo intervalo, até porque há uma curiosidade muito grande. Com certeza alguém que está nos assistindo quer saber, se eu quiser participar
o que eu faço, quanto eu gasto, como é que é isso, me inscrevo aonde, busco informações aonde. No segundo bloco a gente fala a respeito disso. Em 2 minutinhos a gente está de volta. Se você busca segurança, qualidade e agilidade no serviço de transporte, conheça a transportadora Zappellini. Levamos de norte a sul do país a sua carga em caminhões modernos e com profissionais qualificados. Transportadora Zappellini, transportando com qualidade e segurança para as melhores empresas do Brasil. No ritmo acelerado da vida, cada jornada é uma história, e seu carro é o protagonista dessa narrativa. No Centro Automotivo Irmãos Neto, entendemos a importância de manter essa história sempre em movimento. Uma revisão regular não é apenas sobre manter o motor funcionando, mas é a garantia de segurança e tranquilidade em cada dia que você usa seu veículo. No Centro Automotivo Irmãos Neto, nossa equipe de profissionais está pronta para oferecer um serviço completo. Sabemos que quando seu carro está em boas mãos, você ganha mais do que uma viagem tranquila. Ganha tempo, ganha segurança e ganha a certeza de estar cuidando bem do seu investimento. Agende sua revisão hoje mesmo e dê ao seu veículo o carinho que ele merece. Centro Automotivo Irmãos Neto, seu veículo em boas mãos. Muito bem, de volta com o nosso programa Tema Livre, na segunda parte, continuando então esse bate-papo bem informal, aqui com o nosso amigo Giovanni Zanello, exatamente tentando explicar a vocês essa modalidade de tiro em que ele participa, inclusive nessas competições internacionais. E a gente falou um pouquinho no final do nosso primeiro bloco, Giovanni, como é que uma pessoa pode querer participar diante disso, porque há um custo bastante elevado, não é assim tão fácil você simplesmente, eu vou dar tiro e pronto, a pessoa tem que ter todo um preparo na retaguarda. Como é que pode fazer isso? O que acontece? Você precisa ter um mínimo de um preparo físico, porque ela é uma prova que ela é uma prova pesada, considerada aí das provas mais duras. Acho que você tem que ir bem preparado fisicamente. Bem preparado. Ela é uma prova considerada das provas mais duras dentro dos Estados Unidos. Uhum. Por exemplo, a gente pegou agora essa última que foi junto de uma base aérea, então tinha pista militar, né? Então provavelmente a outra agora vai ser maior ainda, será maior. Então você precisa estar com um preparo bom e direcionado para essa prova, não é um preparo, só vou fazer um pouco de musculação, correr um pouquinho na rua e acha que está pronto. Não dá, você tem que fazer um preparo direcionado para esse tipo de prova. Aí, tem que conhecer a mecânica. Tem que conhecer a mecânica. Na situação de armamento existe uma legislação norte-americana em cima disso. Conhecer, inclusive, isso. Que aí precisa, que eu não vou, né? São muitos detalhes para entrar. Não precisa. Mas existe uma legislação em cima disso. E fazer inscrição no site, eles têm uma documentação que eles exigem. E também não tem muita frescura. E até para ir para lá você tem que praticar aqui no Brasil. Então você tem que ter as suas próprias armas. Esse custo, esse investimento é bastante grande. E até depois, inclusive, viajar para o exterior, pagar as despesas e tudo mais. Porque eles não financiam você não, que se vira, né? Não, é do bolso. É do bolso. E o tipo de armamento utilizado, por exemplo, nós utilizamos... Aí eles emprestam, aí é deles. Também, mas eu já tenho meu material lá. Entendi. E no caso, o que acontece? Nós utilizamos fuzil semiautomático. Uhum. Normalmente a plataforma AR-15. Então você até pode treinar no Brasil com algum outro tipo de armamento, mas não é a mesma coisa. O ideal é que você treine com um material similar que você vai utilizar. Então, se você puder, só para dar uma ideia para o pessoal, se puder, o melhor é ir para os Estados Unidos e buscar esse esporte por lá, praticar lá até o dia da prova. Quer dizer, estando lá é muito melhor, porque aqui no Brasil é bem complicado você trabalhar com isso. O que você pode fazer aqui, para quem não tem um acesso a esse material aqui, é você fazer a parte física. Pelo menos isso. Pelo menos isso, a parte física bem aprimorada. Uhum. E aí você vai para lá aí algumas semanas antes da prova. Como é que a pessoa pode se informar, então, a respeito de, se por acaso, despertar o interesse? O site americano, a página no Instagram, ela é The Patriot Games ou The Tactical Games.
Entendi. Eu não sei de cabeça os detalhes, mas isso aí é só... Não, a pessoa vai ter que vasculhar, né? Vai ter que buscar nos Estados Unidos e... Se colocar ali The Tactical Games, já cai direto no site deles lá, e aí já tem uma noção do que é a prova e como que a prova anda. Mas você tem que ter teu material. Eles não fornecem sem contar nada. da habilitação da pessoa, a legislação tem a legislação, tem toda uma documentação exigida antes. Lá você tem que levar o teu material, tua munição, teu armamento, eles não fornecem nada. Entendi. E em Santa Catarina tem previsão de alguma competição próxima? De tiro prático nós temos. Temos aqui a próxima prova do campeonato estadual será no nosso clube, aqui no Clube Javali, onde nós teremos aí aproximadamente 12 pistas de tiro, 12 pistas de tiro, prova nível 3, considerada prova de nível nacional. A gente está esperando aí mais de 200 competidores. Nós teremos uma prova agora em abril e a outra em outubro. Fora as provas do nosso calendário interno, nós temos diversas provas aí, praticamente uma prova por mês. E não estão tendo problemas para a liberação dessas provas? Não está tudo dentro do acordo? Não, isso está tudo certo. O clube tem toda a documentação, os atletas têm toda a documentação. Isso aí que nos rege é o Exército Brasileiro. Entendi. Você também atua como controlador de javali e tem, inclusive, palestrado a respeito disso, tentando dar uma visão bem ampla do problema que nós vivemos nos estados do Sul. Hoje, embora tenha uma lei de Santa Catarina que ainda não está vigente, mas vocês estão atuando de qualquer forma sobre uma forma de controlar esse javali, orientando as pessoas, porque a questão está bastante séria nos 3 estados do Sul. Como você analisa hoje a situação diante desse problema? Nós temos um problema com o javali, não é exatamente só no Sul, é no mundo inteiro. Até, por exemplo, no Texas, que é um estado que tem uma liberação muito, muito boa de armamento. Da mesma coisa a Flórida, né? O pessoal acha que é só o Texas nos Estados Unidos, não, são diversos estados que tem uma abrangência muito boa do acesso do armamento ao cidadão, né? E a Flórida, inclusive, é onde tem... Que facilita, obviamente. Facilita bastante. Eles já declararam terem perdidos a guerra para o javali. Caramba, por mais que eles tenham todo esse poder bélico, digamos assim... Na Europa, a mesma situação, e o Brasil não é diferente. O Brasil já, hoje o que acontece, o controlador, ele ajuda a minimizar um problema que demorou muito tempo para começar a ser combatido. A nossa primeira portaria é de 2010, veja, é de agora. No Rio Grande do Sul é desde 2001 ou 2003, eu não lembro direito. E no Uruguai e na Argentina sempre caçaram. Então o que acontece? Você libera aqui a gente tem problema, deixa o problema chegar num nível praticamente incontrolável para tentar resolver. Então hoje o papel do controlador ele é de uma situação de minimizar um problema, mas erradicar ele não vai. E o javali hoje é um problema no Brasil inteiro, não é só aqui. Aqui um pouco mais pontual devido ao nosso tipo de vegetação, que é mais fácil para ele proliferar. Mas o problema do javali hoje é Brasil inteiro. Hoje o javali ele é caçado no Brasil inteiro, no Nordeste, na Amazônia, não tem lugar que ele não seja. Rapaz, você me deixou bastante preocupado quando citou que no mundo, em alguns países da Europa, inclusive dos Estados Unidos, eles perderam a guerra contra o javali e que nós não vamos fugir desse problema também. E ainda com todos esses impedimentos que nós temos no Brasil para que você tenha porte de arma e tudo mais e realmente volte a caçar o javali, então vamos entregar, fazer o quê? Estamos sem saber o que fazer nessas alturas. É estarrecedor isso, amigo. O controlador, ele faz o que ele pode, até porque ele não vive disso, né? Normalmente os controladores, né, o caçador, ele tem uma vida de fora que ele tem que pagar a munição, tem que pagar a arma, tem que... Todos os impedimentos ainda, né, para chegar a arma. Alguns que utilizam cães, tem todo um trabalho em cima com veterinário, a alimentação é uma coisa cara. Se você for fazer, realmente é uma coisa cara. Uma caçada, ela não é barata. E tem a situação do tempo. Então, ou seja, não dá para você ficar o tempo inteiro fazendo isso, porque o pessoal tem que trabalhar para pagar o boleto, né? Então... às vezes a gente fica pensando por que não há uma ação governamental de botar o exército na prática disso tudo. Não, mas o exército não. Não teria condições? Não, nenhuma, nem exército, nem polícia. Eles não têm uma habilidade para isso. A função deles é outra. Isso daí realmente é uma coisa que recai sobre o cidadão, ponto.
porque não tem como você tirar um contingente policial ou um contingente militar para ir atirar em porco, né? Entendi. Então, você então precisa... teria que montar um exército particular de cidadãos prontos para isso. Na realidade, eu não... no bom sentido. Eu nem diria isso, eu digo facilitar, mudar um pouco mais a legislação e ter um incentivo na situação da compra do armamento para esse fim e da munição para esse fim. Entendi. Ter um valor mais baixo, porque continua sendo o mesmo valor, é caro, e acaba sendo algo caro uma caçada. Uma caçada não é algo barato. Então teria que haver isso, uma diminuição de valores do acesso do armamento e da munição para esse fim. E aí ficaria mais fácil, né? As pessoas só vão se dar conta da gravidade do problema quando o javali já está dentro da cidade, dentro das empresas, dentro de já sítios. Aqui em Lages já tem filmagens deles aqui na Ambev. Aqui em cima, aqui no acesso... Bom, aqui no acesso norte, acesso norte e acesso sul. Sim, em cima, aqui dentro da cidade já. Então, porque o javali, ele cruza com um porco de casa. Comum, né? Pois comum, onde vem o javaporco. Então ele não para. Pode ter até três ninhadas, a fêmea pode ter até 3 por ano. Gestações num ano. Então não para. Enquanto a gente está aqui conversando, né, eles estão proliferando. E aí como é que fica? Principalmente o agro, 15, né? 20. Principalmente o agro, que sofre muito com isso. Alguns anos, quando saiu a nossa portaria, tinha algumas fazendas que ninguém mais plantava milho, ninguém plantava nada. Com o controle, eles conseguiram voltar. Agora, com esse aperto de novo, o pessoal não conseguiu mais plantar milho. Principalmente o milho. Principalmente o milho. Giovanni, pena a gente não ter tempo para conversar mais sobre isso, mas você deixou um alerta bastante sério a respeito da questão do controle de javali. Quero aqui te parabenizar por essas competições. Eu garanto que não é assim tão fácil você participar de uma prova desse nível. O Céu vai estar mostrando durante o programa os momentos da prova para que o pessoal tenha ideia. Eu agradeço o convite de vocês mais uma vez, no que eu puder estar contribuindo para mostrar como funciona o esporte do tiro e algumas outras situações aí, estarei sempre à disposição, e obrigado à Nova Era pelo apoio que ela presta ao esporte, que isso é algo praticamente único, e principalmente ao esporte do tiro. Isso é algo realmente notável. Isso acontece, a Nova Era, ela é uma emissora parceira nossa, desde 2010, quando o clube saiu, acho que um pouco antes a gente já conversava sobre isso com o Céu, e ele sempre apoiando as provas, os treinamentos, atira com a gente, a nosso associado também. Então a gente só agradece a Nova Era TV, obrigado também. Foi um prazer. Estamos à disposição. Valeu, Giovanni. Boa sorte. Vamos contar depois, né, como é que foi a nova participação em abril, né? A próxima prova lá nos Estados Unidos. Maio. Tá aí. Então, mais uma prova que a gente vai poder contar, e quem sabe ele saia melhor do que a 8ª colocação, melhor colocado. Boa sorte, então, a você. Obrigado. Céu, obrigado. E a gente encerra, então, mais esta edição do Tema Livre. Na semana que vem a gente está de volta. Até lá. You call me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. My soul will rest in your embrace, for I am yours.
summer.